Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, meus amigos. Começa agora o nosso Bate-Papo das 6, né? O primeiro programa dessa semana, abrindo a semana, trazendo mais um tema importante para a gente discutir, informar. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. O pessoal que nos ouve também pela Rádio Sim, obrigado pela companhia de sempre, tá? Antes de cumprimentar os nossos convidados, vamos fazer aquele passeio aí. Vamos olhar como é que está aí o trânsito do lado de fora, nossa câmera externa mostrando aí a nossa cidade de Linhares, nesse começo de noite de terça-feira, né? E o trânsito fluindo tranquilamente aí, cruzamento de acesso aos bairros São José, Palmital, essa região norte, sentido São Mateus também, fluxo tranquilo nesse começo de noite. Gente, a pauta hoje, o nosso assunto é desenvolvimento regional. A gente vive um momento de muita expectativa pela retomada, né? Pelo crescimento cada vez maior da nossa economia, os mercados impulsionarem o seu trabalho nesse pós-pandemia, a gente contando os dias, né, para que esse problema a gente consiga superá-lo. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? As empresas que estão aí se instalando, o desenvolvimento do Espírito Santo, um estado que é nota A, né? Destaque no Tesouro Nacional. E hoje eu recebo aqui, tenho o prazer de receber o presidente emérito da FINS, né? Federação da Indústria do Espírito Santo, e atual vice-presidente também da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Léo de Castro. Boa noite, Léo. Bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E nessa pauta positiva também, a gente recebe o secretário de Desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni. Tudo bem, Luiz Fernando? Boa noite. Cláudio. Boa noite, quem está assistindo o programa aí da TV Sim. É sempre gratificante falar do tema de desenvolvimento econômico, né? Geração de empregos, geração de renda, geração de novas oportunidades. Léo, um momento atípico, né? A gente não esperava uma situação como essas que estamos vivendo, mas enfim, são os percalços da vida. E o momento é de expectativa, né? Para que a gente tenha uma retomada com toda a força, né? Que a gente vinha nessa expectativa desde o início do ano. É isso, né? Assim, acho que o Brasil merece um momento de maior crescimento econômico e de oportunidades para a sociedade, né? Se você faz uma retrospectiva rápida, nos últimos 40 anos, Cláudio, nós tivemos 2 décadas perdidas, né? O brasileiro registrou muito a década de 80 como uma década perdida, mas naqueles 10 anos, em média, o Brasil cresceu 1,6% ao ano. Nessa década atual, essa é a real década perdida, porque nessa década atual nós estamos crescendo menos do que isso. Então o país vem sofrendo há muitos anos essa desaceleração da economia. E quando isso acontece, falta emprego, falta oportunidade, falta perspectiva. E nós entramos esse ano de 2020 muito animados, como você mesmo citou, acreditando nessa agenda de reformas e de mudanças tão importantes para o nosso país, e fomos surpreendidos pela pandemia que pôs a agenda de cabeça para baixo, né? Acredito que passamos a fase mais difícil, mais aguda, né? Ainda é muito dolorida para as pessoas, né? Perdemos muitas vidas, isso machuca muito, isso não tem volta. Sem dúvida. Mas começa um movimento da atividade econômica, um movimento de retomada, né? Com a reabertura do comércio internacional, né? Então isso tudo cria uma agenda e uma perspectiva de novo de retomada de oportunidades para o país. A gente espera que engrene dessa vez. Sem dúvida. Luiz Fernando, o freio de mão foi puxado por um pequeno período aí. Obviamente que vários setores estão nadando de braçada nesse momento, né? A gente tem o sentido inverso, mas enfim, é criar esse ambiente favorável para que daqui a pouquinho a gente volte com toda a força, né? A gente já vem trabalhando para isso, né? Então você não pode parar, independente dos desafios que vêm pela frente. O importante é você ter um planejamento, né? Não de curto prazo, um planejamento de longo prazo. Então a gente vem fazendo isso, né? E mesmo com as dificuldades que a pandemia, o Covid-19 dificultou um pouco o processo, mas
não atrasou, né, demais. Por esse motivo de você estar numa sequência de trabalho, né, planejada, e essa sequência acabou dando resultado em cima, inclusive, do processo de Covid-19. Ô, Léo, a questão é que nós, brasileiros, somos muito imediatistas também. A gente quer tudo para ontem, né? Pois é, mas você vê que quando eu te citei esse fato dos últimos 40 anos, mostra que realmente nós agora precisamos de uma agenda para ontem. Essa é urgente. Né? Não dá mais para a gente ficar esperando o país, esperando o futuro, né? Aquela máxima que o Brasil é o país do futuro. Já Esse passou, nosso né? futuro já passou. Né? E o mais dramático é quando você relativiza. Se o mundo todo tivesse andado devagar nesse período, tudo bem, então você está em linha com o mundo, mas não é verdade. Né? As economias desenvolvidas, que já estão lá na frente, né, elas nos últimos anos cresceram em média 3,5%. E o Brasil cresceu 1%. Né? Então, assim, nós estamos muito atrasados. Quando você compara o Brasil com os países no mesmo nível de desenvolvimento, os BRICS, né, os BRICS cresceram em média quase 6%. Né? Então, nós estamos muito para trás. Então, quando se coloca essa agenda de transformação de país que está se discutindo, né, porque essa não é uma agenda de ideologia, é uma agenda realmente, é uma pauta econômica que nós precisamos enfrentá-la e vencê-la. Quando isso é posto, não é uma coisa é uma ponte, né, para criar oportunidades de volta para a sociedade. Você vê, os últimos 5 anos, 2015 para agora, nós vivemos praticamente estagnado, um PIB estagnado, 0. Né? 5 anos, Cláudio, você forma 3 turmas de curso técnico. Você forma um aluno em engenharia. Né? Então você cria uma geração nova que vai para o mercado com qual perspectiva? Num país estagnado. Então, assim, nós precisamos realmente ter menos tolerância com isso e cobrar, em especial da classe política, porque a agenda é política, exatamente, né, que isso seja resolvido, né, para abrir uma frente de desenvolvimento e de oportunidade para todo mundo. É muito injusto isso que está acontecendo. Né? Então, esse atraso nosso só concentra mais renda, dificulta o desenvolvimento, dificulta o trabalho do Estado, porque sobrecarrega, né, o poder público, né, porque você entra nessa agenda de renda mínima, renda Brasil, uma agenda que é necessária, dada a situação, mas não é uma agenda de prosperidade. Nós precisamos de uma agenda de prosperidade. Luiz Fernando, e a gente tem visto aí um esforço seu, né, desde o início do seu trabalho, né, como secretário aqui em Linhares, de buscar alternativas, né, para gerar emprego e renda aqui, com atração de investimentos, que é um investimento privado e que vai gerar emprego e renda, não tem outro jeito. Né? Deixa eu até ratificar aqui o que o Leonardo falou, Léo de Castro. O Brasil tem algumas amarras que a gente precisa resolver. Né? Então, nós temos o problema da reforma administrativa pela frente para enfrentar, temos problemas fiscais da reforma tributária pela frente que a gente tem que enfrentar, né, a desburocratização que a gente tem que enfrentar, a diminuição do Estado, no modo geral, que a gente tem que enfrentar pela frente. Então, a gente tem investimentos mais maciços em educação, em tecnologia, né, em ciência e tecnologia. Então, esses são os grandes desafios que a gente precisa. Né? Mas, assim, a gente continua. Né? Tem esse desafio, nós temos que enfrentar isso. Né? Não dá para ser para mais para amanhã, isso já foi para ontem. Né? Nós precisamos resolver esse problema. Investimento em infraestrutura pesa a questão da competitividade, a falta de investimento em infraestrutura de forma adequada nos últimos anos. Né? Então, estou falando de porto, ferrovia, rodovia, aeroporto. Nós tivemos ali, alguns investimentos importantes, né? Mas a gente precisa avançar muito nisso. Né? Então, acho que a classe política hoje, a classe empresarial, está tendo sensibilidade para isso, que o ambiente econômico ele tem que estar adequado para receber investimentos, para esses investimentos serem competitivos, serem produtivos, né? Serem inovadores. Nós estamos fazendo o nosso papel. Nos últimos anos, nós fizemos, em cima dessa deficiência, o nosso planejamento. Né? Então, o que nós fomos fazer? Estudamos vários segmentos de mercado, né? Estudamos a gestão da cadeia de suprimento desses segmentos, as relações de mercado desses segmentos, né? A infraestrutura necessária para esses segmentos, que tipo de matriz energética precisava, que tipo de matriz logística para escoamento de produção, para receber insumos, né? Questão logística que envolve porto também, ferrovia, rodovia, aeroporto. Estamos estudando isso tudo e esses segmentos que nós
achamos que poderiam ser competitivos em cima dessa avaliação que nós fizemos. Aí nós pautamos as principais empresas desse segmento, os principais empreendedores, né? E começamos a discutir com eles a possibilidade deles fazerem o processo de expansão e modernização deles dentro do nosso ambiente. Uhum. E, em cima disso, tivemos várias conquistas. Hoje não cabe mais voluntarismo, não cabe mais o acaso. Né? Desenvolvimento econômico, Cláudio, não acontece por acaso. Tem que ser planejado, né? Desenvolvimento econômico ele tem que ser pensado estrategicamente, ele tem que ser organizado. Jamais desenvolvimento econômico é um movimento pacífico, você tem que estar trabalhando aí o tempo todo. Uhum. Então, eu tenho até falado aí, em alguns locais que eu vou, que as vantagens comparativas de determinados locais, né, não são destino. Vantagens comparativas devem ser construídas, né? Então, nós fizemos isso, esse dever de casa todo, aqui no município de Linhares, organizamos um pouco, já tinha uma estrutura boa, nós tivemos que ampliar os investimentos em infraestrutura, organizamos o município para receber investimento, pautamos esses empresários, discutimos com esses empresários, disputamos com os outros estados, né, e municípios, porque os outros estados também querem determinado tipo de investimento. Nós trouxemos para a nossa região investimentos importantíssimos. São empresas de grande porte a nível nacional. Então, nós estamos avançando, isso é importante na geração de emprego, na geração de renda e na geração de novas oportunidades. Ô, Léo, você que tem rodado o Brasil e também com palestras e tudo mais, como é que tem sido a visão em relação ao Espírito Santo? A gente viu recentemente, nota A no Tesouro Nacional, essa diversificação dos investimentos. Como é que tem sido? Como é que as pessoas de outros estados veem o Espírito Santo nesse sentido, de modo geral? Cláudio, primeiro eu queria, se me permitir, assim, valorizar muito o trabalho que tem sido feito aqui em Linhares. Né? Eu queria reconhecer, é um trabalho diferenciado, né? Nessa agenda de planejamento, de desenvolvimento e de atração de investimentos. Né? O investimento ele não vem naturalmente. Ao acaso, como disse o Luiz Fernando. Né? Então, o secretário Lorenzoni ele faz um trabalho proativo, ele vai às empresas, né? Ele faz um trabalho de convencimento, leva os fatos, os dados, compreende as dores do cliente, né? Do investidor, da indústria, e procura trazer soluções para ela dentro do município de Linhares, dentro do estado do Espírito Santo. Então, isso faz uma diferença gigantesca. Tanto que você passa na BR aqui, né, Linhares é um canteiro de obras, né, no bom sentido, né, de empresas chegando, empresas de relevância nacional e internacional escolhendo Linhares e num perfil de diversificação também, né, porque isso também é muito importante, né, não há uma concentração. Então, hoje aqui em Linhares você está atraindo investimentos desde a área de alimentos, né, alimentos e bebidas, né, motores, linha branca, e por aí vai. De móveis, enfim. Então, é uma agenda bastante competente que tem sido conduzida no município de Linhares e que deve servir de inspiração para todos os municípios, né, porque acho que a gente tem que criar um ambiente de desenvolvimento equilibrado no estado, né? Mas precisa ter isso. Eu brinquei com você aqui quando a gente estava batendo bola no começo, o dinheiro vai onde ele é bem tratado. Exatamente. O investimento segue a trilha de ser bem tratado. O que é bem tratado? Bem tratado não é dar sombra, não é fazer coisa errada, não. Bem tratado é ter seriedade no trato, é ter clareza nas informações, é cumprir o que combina. Muito se falava do incentivo fiscal, hoje em dia é além disso. O incentivo fiscal ele é importante. Mas não é tudo. Mas não é tudo, porque assim como nós aqui temos incentivos, vários outros estados têm incentivos, vários outros municípios têm incentivo. Então, você ter infraestrutura, ter segurança, ter educação, né? Você ter uma condição de vida adequada, isso é muito relevante. E colando em outro ponto que ele também cita, assim, e isso é uma agenda central da indústria capixaba e do governo do estado, que nós precisamos, para isso continuar dando certo, nós precisamos evoluir em investimentos de infraestrutura no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado pequeno, mercado pequeno. Né? Então, quem se instala aqui não se instala pensando em vender só no Espírito Santo, se instala pensando em vender nos outros estados no Brasil e para o mundo. Mas para isso você precisa se conectar de forma competitiva. Então, ter portos,
ter rodovias competitivas, ter ferrovias, né, ter um aeroporto regional, isso vai ser muito importante aqui em Linhares, o aeroporto regional, isso vai ser uma revolução, né? Assim, às vezes a gente não tem noção do desenvolvimento que traz um aeroporto regional. O potencial, né? Então, assim, essa agenda da infraestrutura tem que ser a agenda número 1 do Espírito Santo, né? Porque o incentivo fiscal ele tem data para acabar, né? Ele vai até 2032. 2032 acaba a chamada guerra fiscal no país. Além disso, no meio do caminho, a gente espera que seja logo, venha uma reforma tributária, que também vai afetar a lógica dos incentivos. Então, quando você tira o incentivo da mesa, você tem que ter capital humano qualificado, então educação, você tem que ter segurança, você tem que ter infraestrutura, né? Então, se você tem isso disponível e uma relação público-privada correta... Sai na frente, com certeza. Mas com certeza, é a escolha do empresário. O empresário quer concentrar o seu esforço na sua atividade e não cuidando de coisas que não agregam valor nenhum para a sua atividade econômica. Luiz Fernando, é criar esse ambiente que você disse aí, né? Esse ambiente de atração. A nossa modelagem aqui, nós não estamos pensando mais a nível de Linhares, né? Porque existia muito no estado de você competir com outros municípios, né? Nós não estamos competindo com outros municípios, né? Nós não estamos competindo dentro do estado, nós estamos competindo um pouco a nível de Brasil e nós vamos priorizar nossa competição a nível internacional. Então, o nosso pensamento hoje é criar um ambiente aqui adequado, né, para que a gente possa competir a nível internacional. Até porque ele tem que ser bem organizado, porque nós estamos trazendo para cá empresas voltadas para o mercado interno, como o Leonardo falou, e voltadas também para o mercado externo. Sim, exatamente. É um mix de empresas, isso é extremamente importante. Se você tem em Linhares uma agricultura, por exemplo, vamos falar de Linhares agricultura forte, né? Que ao longo dos anos veio tendo uma responsabilidade muito grande em cima da resposta às demandas da sociedade, na geração de emprego, na geração de renda. Então, lá atrás, foi percebido que precisava de uma diversificação. Aí começou uma diversificação, parece que em Linhares, há uns 15 anos atrás, com a vinda da Brametal, depois exatamente, a VEG e a Leão, e a do Coco. Depois parou, né? Então, agora, essa gestão tratou de trazer de volta para as suas pautas estratégicas, né, a questão do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, da geração de renda e de oportunidades. Só que nós estamos pensando num desenvolvimento econômico para competir a nível internacional. Então, a gente tem que ser bom, né? A gente tem que ser bom nisso. Aí foi o que foi comentado aqui. Nós precisamos de uma infraestrutura adequada, né? O município precisa estar organizado e está organizado, o Estado precisa estar organizado e o Estado está organizado. Então, a gente precisa fazer alguns investimentos importantes na área portuária. Pode acontecer nos próximos anos aí, um investimento importante. Tem o da Imetame aqui, que vai colaborar muito, está a 65 quilômetros daqui. Esse projeto do Petrocity, como é que está o andamento disso? Olha, eu não tenho informações. Assim, é difícil de falar de um processo que você não está inserido nele. Ainda está na fase de licenciamento também? O que eu sei é um projeto que tem uma expectativa grande do pessoal do norte do estado, mas que ainda está em fase de licenciamento ambiental. Então, mas que se vier a se efetivar é importantíssimo para a infraestrutura. Se vier a se efetivar, é extremamente importante. Com certeza. Nós temos que torcer para tudo dar certo. Eu acho que no Espírito Santo é outra coisa que a gente precisa aprender, né? Nós fizemos há um ano e pouco atrás, Cláudio, uma missão com empresários e com membros do setor público a Israel, que é um país referência na inovação. Fomos conhecer o ecossistema de inovação de Israel. Nós visitamos mais de 14 instituições, entre empresas, universidades, governo, e era impressionante que você chegava em todas elas e o discurso de abertura era igual, absolutamente igual, que mostrava o alinhamento total da sociedade. E como no discurso e no decorrer das conversas, você vê que um torcia pelo outro, um conectava pelo outro. Então, assim, nós, o Espírito Santo, nós precisamos ver uma coisa dando certo, nós precisamos ir lá e ajudar a dar mais certo ainda, né? Nós precisamos torcer assim, que Linhares dê certo, mas que Colatina dê certo, que Cachoeiro dê certo, São Mateus dê certo. Canário, a gente precisa apoiar um outro. A competição nossa não é aqui. Esse desenvolvimento local não existe mais no mundo globalizado. Não tem. É complementar. Né? Então a gente precisa ajustar isso na nossa cultura. Isso é cultural. Né? Para apoiar mais um ao outro para as coisas darem certo. Porque dando certo é bom para todo mundo. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Nós não estamos pensando em competir a nível regional. Estamos pensando em criar um sistema
de colaboração entre a gente aqui para que a gente possa competir a nível nacional e internacional, entendeu? São Mateus, eu fui secretário de desenvolvimento de São Mateus, na época, a discussão do porto lá de São Mateus, nós fizemos um movimento lá, fizemos uma audiência pública com a população, participaram 800 pessoas mais ou menos, a comunidade está interessada no porto. Se sair, vai beneficiar toda a região. Nós temos o porto da Imetame, que é um processo que eu acho que vem um pouco mais à frente do que esse processo de São Mateus, que é um porto de cargas gerais, que também vai ser muito útil, né, para melhorar o nosso ambiente a nível de competitividade, né? Como falamos aí alguns minutos atrás, nós estamos trabalhando em empresas voltadas para o mercado interno e externo. Então, nós vamos ter que maximizar as nossas atividades portuárias. Vão ser maximizadas as nossas atividades portuárias com essas empresas. Então, nós precisamos ter um ambiente de infraestrutura adequado. E esse investimento na área portuária e na duplicação da rodovia da BR-101, nosso investimento no aeroporto, como foi comentado, o aeroporto, nós vamos ter uma pista agora de 1.860 metros, com 200 metros de reza em cada cabeceira, 45 metros de largura a pista, um terminal para 3 milhões e 600 mil passageiros por ano. Estamos discutindo já essa questão de um centro logístico, né, para transporte de cargas a nível nacional e internacional, o pessoal de Campinas. Então, nós estamos evoluindo para colocar o nosso ambiente realmente competitivo. O que é competitivo na internacional para o pessoal entender? Todo país que tem uma essência competitiva boa, tem lá porto, rodovia, ferrovia, rodovia de boa qualidade. Nós precisamos disso. E matriz energética. Então, olha só, em nenhum país poucas regiões no mundo tem tudo isso de uma forma adequada. Então, nós temos aqui uma matriz energética boa, nós temos energia e gás. Agora, a Linhares acabou recebendo o investimento da EDP, nós estamos ligando o gás direto de Cacimas para a rodovia. Então, nós temos uma matriz energética nossa, vai ficar adequada, não vai perder para ninguém em lugar nenhum do mundo. Nós vamos ter um aeroporto aqui que vai ser nacional, né, com potencial para transportar passageiros e carga, né? Então, nós vamos ter um porto aqui a 70 quilômetros, que é inicialmente da Imetame, com a possibilidade de saúde de São Mateus. E o da Imetame deve começar as obras aí nos próximos 6 meses, eu acho. Nós esperamos que em 30 dias. 30 dias. Estamos aguardando a duplicação da BR-101, que é o nosso principal... Então, nós estamos caminhando para um ambiente competitivo. Isso vai facilitar em muito, né, o processo de você trazer mais empresas importantes para cá. Ô, Léo, e nesse contexto a indústria tem papel fundamental, né? A gente está vivendo aí, você citou os auxílios que o governo, é um momento que não tem outro jeito, mas que daqui a pouco o caixa vai secar, não tem jeito. É preciso dar emprego para essa conta chega. Chega para todo mundo, né? Chega. Então, e a indústria ela é muito importante no desenvolvimento de qualquer região. Não é assim, não existe país desenvolvido que não seja país industrializado. A indústria é central. A indústria é quem gera o emprego de maior salário. A indústria é responsável por 2/3 dos investimentos em inovação e tecnologia. A indústria gera uma demanda derivada, né, porque onde se instala a indústria, a rede de serviços tem que se instalar no entorno, o comércio se instala no entorno. Então, onde tem indústria, tem desenvolvimento. Então, ter essa agenda de atração da indústria é muito importante. E nós estamos assim numa discussão muito boa com o governo federal para aumentar a competitividade da indústria nacional, né? O Brasil ele passou por um período precoce de desindustrialização, né? Mas várias ações que o governo tem tomado, elas estão dentro de uma diretriz de uma nova política para a indústria. Então, vou citar, por exemplo, a questão cambial. Né? Agora nós temos um câmbio no lugar adequado, né? Tanto que hoje você já vê uma presença muito maior de produtos industrializados no Brasil do que de fora. É um câmbio importante. Juro num patamar que nós nunca vimos. Eu tenho 48 anos, eu nunca vi. Né? Então, você também não. Se falasse isso na década de 80, ninguém acredita. Era um né? sonho inimaginável. Meu pai acho que ainda não acredita que isso é verdade. Né? Então, assim... juro no lugar. Então, isso incentiva o investimento na atividade produtiva. Nós, hoje de manhã, fizemos uma discussão muito importante
sobre o custo Brasil, né, que é um termo que foi utilizado, é utilizado há muitos anos, mas agora esse governo quantificou o que é esse custo Brasil e conseguiu dizer aonde está esse custo Brasil. Que não é pequeno, não. Que não é pequeno. É 1,5 trilhões de reais por ano. Isso é 22% do nosso PIB, que não agrega valor para ninguém, que tira a competitividade da indústria. Né? Então, cria dificuldade, Lorenzoni, de nós, da indústria instalada aqui, competir com a indústria que está em Singapura, que está na França. Né? Então, o governo decidiu combater isso de frente, criou uma estrutura para trabalhar isso. Tem um CEO do Custo Brasil, que é o Jorge Lima. Hoje nós fizemos uma reunião de manhã muito bacana com ele. E trabalhando numa agenda pragmática para realmente a gente trazer esse custo Brasil a zero. Fala assim, mas de 1,5 trilhão para zero é isso. Tem que começar. Porque precisa. E isso tira a competitividade da indústria, e ao tirar a competitividade, tira emprego. Tira emprego de qualidade, tira oportunidade, né? Tira renda do brasileiro. Então, essa é uma agenda importante. E a outra agenda é a que a gente chama de porteira para dentro, né? Que as indústrias estão trabalhando na capacitação, né, do seu quadro de colaboradores, né, em adotar novas práticas em prol de aumentar a produtividade, em aceitar tecnologias novas, né, melhorar a gestão mesmo, a tal da indústria 4.0, né, as novas tecnologias vindo. Então você tem uma agenda para dentro, uma agenda para fora, que ela, quando se casa, potencializa muito a nossa indústria. Nós temos uma indústria competitiva e com grande potencial. E aqui no Espírito Santo, melhor ainda, porque nós somos um dos estados mais industrializados no país. Então, assim, nós estamos animados, mas precisamos... Assim, uma coisa interessante de Brasil, né? Os problemas do Brasil não são novos. O que nós precisamos é realmente vencê-los, né? E para isso nós contamos muito, né, com a nossa bancada federal, com o nosso executivo, né, para que isso realmente, que a gente mude de pauta, né, que a gente supere essa e vá tratar outros assuntos. Vamos ao próximo passo, né? Exatamente. Gente, precisamos fazer o nosso primeiro intervalo, nosso bate-papo das 6 hoje, falando sobre desenvolvimento regional, falando um pouquinho aqui de Linhares, que é referência nesse polo, mas que vai desenvolver e está desenvolvendo toda a região norte aqui, né? Bate-papo das 6 volta daqui a pouquinho, até já. De volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha. Inclusive, pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 996224547. Interaja conosco aqui, né? Pode deixar pergunta, sua opinião, né? Dê a sua sugestão relacionada, aliás, dê a sua visão sobre o que nós estamos vivendo aí em nível de Brasil, Espírito Santo e Linhares e região. Agradeço ao Vinícius, né, do Brasileirinho, está acompanhando o nosso programa. Obrigado, vivo, Vinícius. Alimentação empresarial. Pagoto também, Seguros está nos acompanhando aí. Obrigado, Pagoto, pela companhia, está sempre ligado no bate-papo. Nosso presidente, Rui Baromeu, está em Vitória, mas acompanha ao vivo aqui o nosso bate-papo das 6. Obrigado, Rui, pela companhia. E você, né, que assiste conosco aqui esse bate-papo com o presidente emérito da FINDES, né, vice-presidente da CNI, Léo de Castro, e com o secretário de Desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni. Luiz Fernando, a gente falava aqui de Santa Catarina, né? Você teve alguns projetos lá. São Paulo, parece que você também vai levar um pouco desse conhecimento que você tem, essa bagagem, e ajudar em alguns projetos lá. Né? Santa Catarina nós fomos convidados, teve um fórum de desenvolvimento lá, e nós fomos convidados para fazer uma fala. Foi Maringá, Linhares, eu acho que o outro foi Campinas. Todo mundo querendo saber um pouco o que... E agora estamos sendo convidados por um município importante de São Paulo para compartilhar também com eles o que está acontecendo aqui com a gente. Então, provavelmente nesse mês de setembro, segunda quinzena de setembro, a gente estará discutindo com esse município as melhores práticas de você implantar um modelo econômico, né? Com o objetivo de fortalecer a sua dinâmica, de ampliar, fortalecer, modernizar, diversificar a sua dinâmica econômica. Aliás, Léo, essas viagens do Luiz Fernando em busca desses investimentos, da atração dessas empresas aqui para Linhares, deu inclusive até um apelido para o município, né? Município cara de pau, né? Justamente por bater em várias portas. Né? Eu prefiro quando chamam Linhares de Campinas Capixaba. Campinas Capixaba. Eu acho que guarda muitas semelhanças pela relevância que está assumindo na economia do Espírito Santo.
e pela essa atuação proativa que eu já falei no início do programa e que, reitero, assim, é muito importante que isso aconteça, né? Nós não somos, o Espírito Santo não é uma escolha natural do empresário para se instalar, não é. Né? O empresário olha sempre para os grandes centros consumidores, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para o sul do país, ou quando vai para o Nordeste, vai para Pernambuco, para a Bahia. Então, nós precisamos ser proativos, nós precisamos ir à rua, né? Levantar da cadeira, ir às empresas, conversar, convencer, mostrar o Espírito Santo, porque nós temos muitas coisas boas acontecendo aqui, mas que não são de conhecimento do Brasil. Né? Então, tem que ir atrás e mostrar. Né? Então, atrair olhares. Nós precisamos atrair olhares. Tem toda uma metodologia para isso, você atrair olhares para a nossa região. Entendeu? Isso tem toda uma estratégia. Uma estratégia. E assim, a gente pode ficar aqui uns 5 minutos falando de coisas boas, de educação, melhor ensino médio do Brasil, na área de segurança, o Espírito Santo anda muito bem, né? Na relação setor privado com setor público, é uma agenda muito republicana que existe. Essa questão da saúde, enfim, assim, tem muita coisa boa. Geográfico, naturalmente natural, né? Aqui nosso, né? Então nós precisamos ir mostrar isso do Brasil afora. Ultimamente, nos últimos 3 anos, nós estamos comprando uma agenda importante, que é a agenda da inovação, né? Que é uma agenda disputada, né? Todos os estados querem ser reconhecidos como um estado inovador. Né? E o Espírito Santo resolveu entrar nessa luta também, né? Mas precisa, como diz o outro, não basta pôr o ovo, né? Tem que cacarejar. Né? Então precisa cacarejar, barulho, contar, né? Mostrar os seus cases de sucesso, né? Para que outros venham e também se instalem aqui no Espírito Santo. Bacana. Gente, vamos ouvir depoimentos aqui também. Tem perguntas, inclusive. Vou pedir à nossa produção para colocar aí a fala do presidente da ADEL, Marcelo Jafé, né, que mandou uma pergunta aqui para os nossos convidados de hoje. Vamos lá, Marcelo Jafé. Boa noite, convidados da bancada do Bate-Papo das 6. Boa noite a você de casa também, nossos telespectadores da Sim FM, essa televisão que cada dia chega em mais lares. Eu sou Marcelo Jafé, presidente da ADEL. De antemão, queria já parabenizar aos nossos convidados pelo brilhante trabalho pelo desenvolvimento de Linhares. Mas com todo o desenvolvimento que Linhares é ímpar, que a gente vê, que tem acompanhado, existem 3 pontos que eu acredito que são um gargalo para a continuidade do nosso desenvolvimento. Vou fazer 3 perguntas para os nossos convidados. O primeiro é sobre o aeroporto de Linhares. Eu acho que isso é uma coisa que trava o nosso desenvolvimento, é um processo que trava o nosso desenvolvimento, o aeroporto de Linhares. O outro ponto é a estadualização do HGL, que vai nos permitir que nós tenhamos uma melhor saúde básica para Linhares. E eu acho que isso faz parte do desenvolvimento. E a terceira pergunta é sobre o saneamento básico do município de Linhares. Para que a gente tenha cada vez mais indústrias vindo para Linhares, o saneamento básico eu acho que é primordial para que a gente consiga dar infraestrutura para o nosso município. São essas 3 as minhas perguntas para os nossos convidados de hoje do Bate-Papo das 6. Obrigado, Jafé, presidente da ADEL, né? Agência para o Desenvolvimento de Linhares. Obrigado pela participação. 3 pontos importantíssimos aí, né? Infraestrutura, saúde, saneamento. O Jafé pontuou muito bem. Né? Eu acho que essa questão do saneamento, né? Nós tivemos um avanço enquanto país nessa agenda que foi o novo marco regulatório do setor do setor de saneamento, que a gente espera que gere muito investimento, né? Assim, essa é uma agenda que eu acho que o brasileiro tem que ter uma enorme vergonha. Aí eu estou falando do Brasil de forma geral, assim, porque você tem quase metade da população brasileira ainda sem esgoto tratado. Né? Assim, você no século XXI discutir esgoto tratado e água, né, eu acho que é uma coisa muito antiga, né? Esse é um desafio que a gente tinha que ter vencido há muito tempo. Melhor, né? Então, com um novo marco regulatório de saneamento, né, eu acredito que vai impulsionar a possibilidade de municípios como Linhares, como São Mateus, avaliarem essa questão do capital privado, né, nessa infraestrutura. Porque, às vezes, sabe, Cláudio, eles falam assim, não, mas se entrar o capital privado vai custar mais caro. Isso é um grande equívoco. Nunca vai custar mais caro. O que acontece às vezes é que o preço fica disfarçado.
né? Você subsidia o custo, Exato. né? E aí a população não sabe quanto custa de verdade. Subsidiar você pode fazer em qualquer coisa, a qualquer tempo. A gente precisa operar com um custo competitivo, ser eficiente. Com eficiência. Com eficiência, né? Para ter um custo mais baixo. Isso é a inteligência do jogo. Então, o marco regulatório criou essa possibilidade e a gente espera que vários municípios do Espírito Santo e o próprio Estado, né, usufruam dessa mudança para poder trazer esse fator de competitividade e de saúde para a população capixaba. Fundamentalmente saúde. Ô, Luiz Fernando, fica à vontade. Tem a pergunta do aeroporto, nós já falamos um pouquinho para o aeroporto. Já falamos aqui no início. O aeroporto, ele está dentro da nossa estratégia, é fundamental. Nós tiramos, o aeroporto ficou um tempo aí parado, nós tiramos o aeroporto da inércia, né? Nós estamos com a previsão de conclusão da pista agora em dezembro de 2020, janeiro de 2021. Está quase pronta a pista. Quase pronta a pista na sua fase final. Quer dizer, nós vamos já poder, com a implantação do balizamento noturno e da infraestrutura da pista, a gente já vai poder receber pequenos aviões. Então, no planejamento de receber, de já começar o ano que vem com voos nacionais, tem o terminal que está em processo de licitação, deve entrar em licitação. Nos próximos 60 dias. Então, licitando, é um terminal para 3.600.000 passageiros, né, com a previsão de estar pronto aí no primeiro trimestre de 2021. Não, primeiro trimestre de 2022, desculpa. 2022. Vamos botar aí para não errar, primeiro semestre de 2022. É um aeroporto que, como eu falei, nós estamos tratando da questão de cargas gerais, importantíssimo, além de passageiros, para cargas gerais também. Nós temos carga perecíveis aqui. Muito estratégico. Né? Frutas e outras cargas que podem ser transportadas a nível nacional e, posteriormente, a nível internacional. Né? Então, a gente está trabalhando isso já com alguns empresários ligados a essa área nacional e internacional de transporte aéreo. O Jafé falou sobre o HGL também, essa questão da estadualização. Esse processo eu acho que já está efetivado, né? Está em fase final de conclusão. O Estado assumindo a gestão do hospital. Léo, nosso amigo Pagotto aqui está sempre nos acompanhando, mandando até uma pergunta, né? Fazendo uma ponderação aqui. Leonardo, dando aqui um forte abraço a você e ao Lorenzoni. Gostaria que você falasse sobre IDH. Crescer é bom, mas precisamos também nos preocupar com o índice de desenvolvimento urbano. Como é que o senhor vê essa situação? Humano, com certeza. Humano, desculpa. A gente não pode olhar só o desenvolvimento econômico, né? Nós precisamos ter o desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento da sociedade de forma ampla, né? Meio ambiente, qualidade de vida, né, segurança. A pessoa vem em primeiro lugar, o ser humano. É lógico, né? E mais do que nunca, né? Então, hoje se pratica muito e se trabalha muito a lógica do capitalismo responsável, a integração da indústria e das empresas, né, com a sociedade. Né? Então, não é só abrir a porta da fábrica, fechar a porta da fábrica e fazer faturamento. Não, é integrar com a sociedade, é conviver com a comunidade, né, é respeitar a comunidade. Então, acho que essa agenda, o empresário, de forma geral, ele já absorveu. Né? E essa integração também com os marcos regulatórios, que precisam ser mais claros também para que o setor produtivo possa cumpri-lo e prestar conta de que está cumprindo. Né? Porque às vezes você cumpre, mas não consegue nem prestar conta de tão complexo que é o arcabouço legal daquele tema. Né? Então, mas com certeza o olhar é do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento que crie oportunidade. Porque isso é central, assim, é gerar oportunidade. Lourenço, eu falei um pouquinho da inovação. A inovação tem que ser uma agenda de desenvolvimento do Estado, porque não tem nada que gera mais oportunidade do que a inovação. A inovação é uma boa ideia que é apresentada a quem tem uma questão, ela se materializa num negócio. Então, você não precisa de dinheiro para colocar uma boa ideia, você precisa ter a visão, né, da oportunidade para avançar naquela agenda. Então, é muito inclusiva a inovação. Então, por isso que a gente defende tanto isso na Federação das Indústrias. Pegando um gancho aí que o Leonardo está falando, quando você fala em IDH, em desenvolvimento humano, está ali renda, educação e saúde. Então, a gente não pode descolar desenvolvimento econômico como se fosse uma coisa separada da melhoria da qualidade de vida das pessoas, não. Né? Então, o que traz? Quando você traz investimentos importantes,
né? Nós não estamos querendo qualquer indústria no nosso ambiente, nós estamos querendo indústrias, né, consolidadas, que são perenes, que têm capacidade de investir. Que respeite regras e por aí. Então, nós estamos trazendo investimentos para cá importantes, que fazem, além da sua produção normal, fazem investimentos em recursos humanos, em pesquisa, em ciência e tecnologia. Então, isso agrega valor, né? Agrega valor, né? Como traz renda, influencia no IDH. Esses investimentos trazem rendas. Olha só, nós temos que entender que a renda do país é gerada através da produção. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho sem ser produção. Então, eu tenho muita crença que o fortalecimento, a ampliação, o fortalecimento, a modernização da dinâmica, a diversificação da dinâmica econômica, traz sustentabilidade. Ela traz a empregabilidade, ela traz a renda, né? E gera novas oportunidades e, com certeza absoluta, melhora a qualidade de vida das pessoas. Sem dúvida. É tanto, Cláudio, que no meu ponto de vista, assim, o Estado, o município, ele devia ter um indicador, que é quantas empresas ele conseguiu atrair e regularizar num período. Isso devia ser um indicador central para o governador, do prefeito, porque isso gera o que o Lorenzoni falou, gera oportunidade, gera renda. Né? Gerando renda, você tem condição de educar melhor, você tem condição de cuidar da saúde. Melhor renda. Então, você fortalece a capacidade do município, do estado, do país, de dar respostas mais rápidas à demanda da sociedade. Tanto na área educacional, quanto na área da saúde, quanto na área da infraestrutura, da segurança. Então, está tudo ligado ao IDH. Então, não dá para separar, né, isso. Não está dissociado uma coisa da outra. Gente, mais um depoimento. O Luiz Rigoni, né, presidente da Câmara Setorial Moveleira, empresário, também deixou sua participação. Luiz. Boa noite, ouvintes da TV Sim e colaboradores. Boa noite, Luiz Fernando, nosso secretário, que está fazendo um excelente trabalho em prol de Linhares. Boa noite, amigo. Boa noite, nosso eterno presidente, senhor Léo de Castro, pela grande alavancada que deu em nossa federação, pura capacidade e vontade de fazer e fez com maestria. Fui um dos seus vices e só tenho a agradecer. Ai, BR-101, venho medindo esforços com essa grande necessidade de duplicação dessa BR há muito tempo. Aí veio a privatização e chegamos a achar que agora vai. E até agora, infelizmente, só 2 pequenos trechos e tome pagar pedágio. Uma boa rodovia é tudo para o bom desenvolvimento. O gargalo de Vitória até João Neiva, principalmente. Vocês podem nos ajudar ainda mais nessa empreitada? Obrigado, Luiz, pela participação. Essa problemática da BR-101. Essa é uma questão assim, que é uma agonia do capixaba. Né? Assim, o trecho sul está andando, mas mesmo assim a gente queria que andasse mais rápido. E o trecho norte, nada. Né? Está agarrado no licenciamento ambiental, que a gente espera que agora, nos próximos meses, isso se resolva, né? que seja licenciado para começar obras do trecho norte. Rigoni foi um grande parceiro durante o período que fui presidente da federação, um grande amigo, e sempre foi um batalhador nessa pauta, que é uma pauta central. Né? Então, a gente conta muito com a nossa bancada federal para realmente, o termo é esse, para conseguir tirar essa licença ambiental e fazer com que essa obra comece rápido, porque a gente tem que tomar cuidado, Cláudio, quando a gente fala assim, tá quase lá, tá chegando, é isso que a gente não pode aguentar mais, nós não aguentamos mais, tá chegando, vai dar certo. Bola na trave não é gol. Não é gol, exatamente. Então, a torcida levanta, isso está muito atrasado, está muito atrasado e prejudica muito o empresário não tem outro jeito. E a sociedade. Luiz Fernando, vamos pontuar aqui antes da gente ir para o intervalo, os empregos, né, a perspectiva, essas empresas que já estão, inclusive, em fase de implantação aqui. Tudo tem que ter efetividade, né? Não adianta nada você ter um trabalho bonito, um planejamento bonito, né? Pensar estrategicamente de forma bonita e ter um discurso bonito e não ter efetividade. Então, o nosso trabalho também está pautado, Cláudio, em cima de resultados, de efetividade. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre os resultados desse trabalho todo que nós iniciamos aí em janeiro de 2017, né, com essa nova gestão. Então, nós implantamos o centro de distribuição da Randon aqui. Sim. Né, a Randon trouxe mais 2 empresas com ele, que é a Megatec e a Rodo Paraná, que são distribuidores de produtos da Randon. A Randon é a principal indústria de implementos do país. Sim. Né?
Trouxemos para cá a Valeo, é uma empresa internacional, fabricante de ar-condicionado para ônibus e veículos e caminhões, fabrica placas eletrônicas, é dona da CBN de faróis, né? Está vindo para cá fabricar ar-condicionados para caminhões e ônibus inicialmente, e posteriormente já está aprovado pelo Grupo Internacional que vai fazer a distribuição de seus produtos para o Brasil através do município de Linhares. Logística aqui. Veio para cá também a Milfarma, é uma empresa distribuidora de remédios de São Paulo que fabrica produtos fitoterápicos de baixa complexidade. Já está em processo de implantação. Tem a Maxcor, que é uma indústria de etiquetas especiais, né? Tem a Brinox, fabricante de panelas e utilidade do lar, que já está em implantação, já está no seu processo de expansão, uma grande empresa também, localizada em Caxias do Sul. A Fibracem, fabricante de cabos de fibra óptica, né, que está trazendo para cá uma indústria que fornece insumos, né, de polipropileno, se eu não me engano, insumos para a fabricação de encapamentos, de fios. Né? Tem a Café Cacique, que é a maior exportadora hoje de café solúvel do país, né? Um grande grupo que está em Londrina, que está em processo aqui de implantação na BR-101. Exatamente. Previsão de iniciar a produção de café solúvel agora em 2021. Em janeiro, fevereiro de 2021. Né? É um grande investimento, de 300 milhões de reais, geração de 250 empregos diretos, contratação de várias empresas de serviço, vai ajudar a maximizar as atividades portuárias, porque é exportadora. Um grande investimento. Tiramos da Inés o aeroporto, como falamos. Tem o Linhares Medical Center, que é um hospital, As obras aqui bem importantíssimo, avançadas, hospital moderno, né? Não vai dever nada a nenhum hospital nacional, com grandes médicos e empreendedores nesse conjunto aí. Estão apostando no município, fazendo um grande investimento. Nós temos o investimento da Rede Carone, que está também apostando no município, está vendo que o município está organizado, está crescendo, está se desenvolvendo. Nós temos uma grande empresa de fabricantes de filtros antipoluentes para a indústria pesada, que está vindo, a sede dela de São Paulo está vindo para cá também, em processo de plantação. A CRAF, uma indústria de sorvetes, né? Nós estamos aqui também com a Britânia, nós protocolamos o projeto da Britânia, tivemos autorização da empresa de protocolar semana passada. Então, o processo da Britânia entra em implantação nos próximos 90 dias, né? Então, olha só, nós temos um mix aqui de importantes empresas nesse país. Nós estamos com 18 projetos em implantação. Nós com a previsão de geração aí de mais ou menos, no total, aí, de 3 mil empregos diretos dentro desse bolo. É a locomotiva mesmo. Estamos discutindo mais de 4 a 8 investimentos importantes, né, que poderão ser anunciados aí nos próximos 60, 90 dias. Isso aí, essa questão, eu acho que esse trabalho, daqui a um tempo, né, de você atrair esses investidores, né, atrair olhares, né, lógico que tem toda uma metodologia por trás disso, vai acabar, daqui a um tempo, a coisa acontecendo naturalmente. Você organiza o ambiente, organiza a infraestrutura, a matriz energética, mostra o que tem de importante para esses investidores e eles acabam depois trocando informação com outros investidores e a coisa começa a fluir, né? Então, nós temos de investimento, para não errar, de 1 bilhão a 1 bilhão e 300 milhões de reais de investimento privado. Olha que maravilha. O município realmente tem boas perspectivas. Fora o que o município guardou nos últimos anos e está investindo agora com recursos próprios. Luiz Fernando, vou só pedir rapidamente aqui mais um depoimento. Nosso amigo, né, empresário, Paulo Joaquim do Nascimento, Paulinho, participa conosco.
Obrigado, Paulinho da Panam, participando conosco. Bom, ele fez um resumo ali da importância dessa indústria moveleira que desse contexto. Eu acabei falando da questão de que a agricultura teve a responsabilidade muito grande, mas a agricultura, em conjunto com o setor moveleiro, teve uma importância muito grande no processo de atender as demandas da sociedade, no modo geral, a nível de município. Uma indústria que está aí desde a década de 70. Veio a necessidade da diversificação econômica. E dois industriais do setor que muito nos orgulham, né? Tanto o Paulinho quanto o Rigoni, e é um setor que traz identidade com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem no setor moveleiro, assim como o setor de rocha, setores que são muito fortes e que projetam o Estado para fora. E que passou por daqui. Muitos desafios, né, Léo? Mas que vem vencendo aí, né? Com certeza, vem vencendo e agregando valor, design, né? Competindo cada vez melhor, né, nesse setor. Aliás, eu quero anunciar aqui que nesta quarta-feira é a posse da nova diretoria do Sindimol aqui, né? Cumprimentar a nova diretoria. A gente vai divulgar aqui, né? Vamos esperar a posse nessa quarta-feira com a presença da presidente, né? Assumindo o lugar deixado pelo Léo, a Cristine, né? Cristine Samorini. Aliás, a primeira mulher à frente da federação. A primeira mulher a presidir a Federação do Espírito Santo e atualmente a única no Brasil. Olha só. Então, a força feminina agora à frente da Federação das Indústrias. Com certeza. Gente, papo muito bacana, muito frutuoso aqui, mas infelizmente estamos terminando. Quero agradecer, Luiz Fernando, essas informações que você trouxe aí para a gente. Lembrar que o IBGE trouxe os dados, né, a perspectiva de população, Linhares muito próximo de 200 mil habitantes, ou seja, é um município que hoje é polo, é referência, né, aqui no desenvolvimento regional, e os vizinhos vão ganhando com isso também, naturalmente. Agradecer a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre as questões do desenvolvimento econômico. A gente tem um mote, né, dentro do nosso do pensamento estratégico, né, com as commodities, mas não só com as commodities, a nossa economia do Estado é muito concentrada, né? Então nós estamos, elas são importantes, estão com as commodities, mas não só com as commodities, vamos partir para a diversificação, e esse processo, com certeza absoluta, vai trazer muita alegria, não só para Linhares, mas para a região norte, para o Estado do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, dessas empresas que estão chegando, né, provavelmente 5 delas vão estar entre os 15 maiores faturamentos dentro do município de Linhares nos próximos 3 anos. Olha o tamanho do desafio, né, Léo? Muito bom. Então, obrigado, Luiz Fernando. Agradecer aí, a gente trabalha com muito amor e muito carinho para o processo de fortalecimento da nossa dinâmica econômica, da diversificação, da modernização da dinâmica econômica, lógico, com responsabilidade e sustentabilidade, né? Tem que tratar disso. E a gente tem uma crença muito forte também de que a produção, né, de forma adequada, traz melhoria para a qualidade de vida da população. Maravilha. Obrigado, Luiz Gera Fernando. emprego, porque o emprego dignifica, e gera renda, que fortalece a nossa capacidade de dar respostas mais rápidas às demandas da sociedade. Sem dúvida. Obrigado pela presença. Léo, obrigado mais uma vez, viu? Se dispôs a vir de Vitória até aqui para a gente conversar. Um prazer, Cláudio, e vou estar sempre à disposição. E só para finalizar, né, assim, vamos todos trabalhar para o Brasil não ser mais o país do futuro, e ser o país do presente. E para isso nós temos aí uma agenda reformista que está pautada, né, e que nós precisamos de um trabalho intenso, consciente da nossa bancada federal, do nosso setor político todo, para que aconteça. Assim a gente vai parar de falar de renda Brasil, renda mínima, auxílio e vamos falar de inovação, de tecnologia, né, de formação de capital humano cada vez melhor, de oportunidades. Eu acho que esse é o sonho de todos nós, né? Mas para isso nós precisamos enfrentar essa agenda de reformas, que não é uma agenda nova. Está precisando, é antiga, nós está precisando capacidade de execução e de entrega que a gente espera que aconteça nos próximos meses. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez aos dois pela presença. E essa pandemia também nos trouxe muitas lições, né? O espírito empreendedor de muitos linharenses, capixabas e brasileiros. Isso mostra que com o ambiente certo, né, um ambiente correto, bem organizado, é possível crescer, é possível evoluir. Gente, agradeço a sua companhia de sempre, a sua audiência nesse bate-papo. Continue conosco, ligado aqui na TV Sim. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã e no domingo à tarde, aí no conforto do seu lar, você vê a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. TV Sim, canal do Espírito Santo.
Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.